Da última vez que nos falamos há 10 dias, dissemos que os mercados estavam se aproximando de um ponto de exagero e que deveríamos estar entrando em uma correção intermediária que agora começou a se materializar e ainda deve durar mais 1 ou 2 semanas. We will look at it today in more detail. Vamos começar apresentando um novo recurso da nossa plataforma Fingraphs.com. O Dukascope FX Directory oferece filtros atualizados automaticamente a cada 20 segundos para mostrar a análise de tendência mais recente. Além das atualizações de curto prazo de 60, 15 e 5 segundos, você também terá acesso a atualizações de prazos mais longos do ponto de vista dos investidores, por exemplo, através do gráfico semanal, diário e intraday. Tudo isso já está disponível em nossa plataforma e você pode conferir essas novidades criando uma conta demo de 7 dias em nossa plataforma Fingraphs.com. Please don't hesitate to come and fetch our 7 days demo, fingraphs.com. Começando com este gráfico semanal do SP500, a tendência ainda é ascendente para os próximos trimestres, mas podemos notar alguns sinais de exaustão. Os envelopes estão se tocando e as nossas metas impulsivas já foram alcançadas. Entretanto, o índice de risco ainda não entrou para território de sobrecompra, então o SP500 ainda poderia levar 1 ou 2 trimestres para alcançar um topo e eventualmente começar a recuar. No gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para as próximas semanas, também podemos notar sinais de exagero. Nossos envelopes estão se tocando e o índice de risco está lentamente entrando para território de sobrecompra. As nossas 2 metas impulsivas ainda não foram alcançadas, mas estão muito estendidas, o que justifica algum tipo de correção intermediária. Isso é o que provavelmente estamos começando a ver em nosso gráfico intraday. As metas também já foram alcançadas. Notamos algum estresse no mercado aqui e o envelope pequeno começou a se reverter. Além disso, o índice de risco estava em território de sobrecompra e daqui a cerca de 1 semana deve começar a se reverter. A nossa meta mais provável é a parte inferior dos nossos envelopes, em torno do nível 2.560. E voltando ao gráfico diário, na pior das hipóteses, nossa meta seria 2.450. Mas nossa expectativa é de que esse movimento seja uma consolidação moderada, considerando a tendência de alta nos 3 gráficos. The 3 bulls we still have here on the charts, and so we would probably target the hourly 2560 as our possible target. O cenário na Europa é parecido. O Eurostock 50 ainda está em tendência ascendente e deve continuar assim, possivelmente até o início do ano que vem, porque não notamos exagero em nossos envelopes ou índice de risco. Portanto, ainda temos mais potencial para alta de 10% até 15% durante os próximos 1 a 2 trimestres. Over the next 1 to 2 quarters. No gráfico diário já alcançamos nossas metas, já tivemos estresse em nossos envelopes e apesar do índice de risco ainda não ter entrado para território de sobrecompra, está muito próximo. Então acreditamos que estamos em uma correção intermediária, que na pior das hipóteses poderia nos levar de volta às mínimas de setembro, mas não achamos que será tão agressiva. Nossa expectativa é de que essa tendência descendente provavelmente seja seguida no gráfico intraday por mais cerca de 1 semana, até alcançar níveis próximos a 3.500, cerca de 1,5% a 2% abaixo dos níveis atuais. De fato, como podemos notar aqui, esse movimento não poderia ser tão agressivo, porque o índice de risco já está em território de sobrevenda e deve começar a se reverter daqui a cerca de 1 semana. Resumindo as 3 perspectivas, ainda estamos em uma tendência ascendente no gráfico semanal com bastante potencial. Nós provavelmente já atingimos um topo intermediário e estamos passando por sua correção no momento, que poderia durar mais 1 semana. Portanto, essa poderia ser uma boa oportunidade buy the dips. Em se tratando de moedas, o gráfico semanal do par dólar-iene está relativamente positivo, com um baixo índice de risco, que, apesar de ainda não estar em território de sobrevenda, parece estar se revertendo. As nossas metas ainda estão bastante agressivas e ainda temos um sinal de tendência de alta. Então, o cenário para o dólar-iene é positivo para os próximos 2 trimestres. On dollar yen. No gráfico diário, o par alcançou a faixa superior das metas de correção e está testando o nível de resistência em torno de 114. Então, estamos passando por uma ligeira consolidação, que poderia durar cerca de mais 2 semanas. Nossa expectativa é de que o par rompa acima desses níveis durante os próximos meses e chegue à extremidade superior dos nossos envelopes, em torno do nível 118.
No gráfico intraday, o par tem passado por uma correção para baixo, que provavelmente deve durar mais uma semana, e as metas estão em torno do nível 112,60, cerca de 60 a 80 pips abaixo dos níveis atuais. O euro teve uma forte recuperação desde o início do ano e ainda está em correção no gráfico semanal. O par euro-dólar ainda não superou as metas de correção e o movimento está fazendo uma pausa. Essa pausa pode ser notada no gráfico diário, onde o par tem corrigido para baixo desde setembro. Esse movimento poderia continuar por cerca de mais um mês. A meta para essa correção fica em torno de 1,13. No gráfico intraday, essa correção para baixo teve uma ligeira recuperação, que poderia durar cerca de mais uma semana, e levar o par a níveis próximos a 1,17 ou 117,50, antes da tendência descendente ser retomada, em linha com o gráfico diário. E encerrando, vamos dar uma olhada no ouro, que é o principal ativo defensivo. No gráfico semanal, o metal ainda está em tendência ascendente no longo prazo, mas acreditamos que em breve passará por uma fase temporária de correção. Como podemos ver, nossos envelopes estão se tocando e o índice de risco acaba de se reverter para baixo. Essa correção temporária poderia durar alguns meses. No gráfico diário, o ouro atingiu um topo no início de setembro e está em correção para baixo, possivelmente até dezembro, e poderia chegar a níveis próximos a 1.250 ou 1.240, antes de encontrar suporte. No gráfico intraday, esse movimento descendente teve uma recuperação, que ainda tem algum potencial e poderia levar o ouro a níveis próximos a 1.300 antes de se reverter novamente. Essa correção para baixo está em curso no momento, mas não acreditamos que vai durar muito tempo, provavelmente mais uma semana. Portanto, essa poderia ser uma oportunidade de buy the dip. Obrigado pela audiência e até a próxima.